Você acredita que estamos vivendo os últimos dias? E se eu te dissesse que relatos impressionantes, vindos diretamente de Jerusalém, mais especificamente do Monte das Oliveiras, estão deixando estudiosos, religiosos e até autoridades em estado de alerta? Algo misterioso e inesperado pode estar acontecendo agora mesmo. E a maioria do mundo nem faz ideia. Enquanto muitos dormiam, no silêncio da madrugada, um som profundo ecoou entre os vales sagrados de Israel. Testemunhas afirmam que o chão se abriu, revelando uma fissura perfeita no Monte das Oliveiras, acompanhada por uma luz dourada pulsante que não vinha nem do sol, nem de tecnologia. Seria esse o sinal do fim dos tempos? Ou apenas uma coincidência intrigante? O que está acontecendo em Jerusalém vai muito além de uma anomalia geológica. É espiritual, é profético e está descrito na Bíblia há milhares de anos. Esses relatos podem não ter sido revelados fisicamente, mas através de sonhos, porém, isso não foi informado, o que aumenta ainda mais a curiosidade sobre isso. E se for verdade, seria um sinal? Zacarias 14:4 profetiza: naquele dia, os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se fenderá ao meio, de leste a oeste. Coincidência ou cumprimento literal? Moradores da região relatam ter ouvido sons semelhantes a trombetas, vindos de dentro da terra. Guardas locais, patrulheiros e até líderes religiosos narram uma presença sobrenatural no local. Uma sensação de que o invisível estava prestes a se tornar visível. E o mais assustador, todos esses relatos aconteceram às 3h33 da madrugada, o que para muitos representa um sinal divino. Nas redes sociais, vídeos e depoimentos estão circulando rapidamente, mesmo sem confirmação oficial. Autoridades israelenses teriam isolado a área, cancelado voos e impedido o acesso ao público, o que só aumentou as teorias. O silêncio da mídia convencional, somado à movimentação nas proximidades do monte, fez com que muitos cristãos ao redor do mundo acreditassem estar presenciando o cumprimento de uma das profecias mais aguardadas da história: a volta de Jesus Cristo ao mesmo lugar de onde ele ascendeu. A Bíblia, a ciência e os céus parecem estar se alinhando. E mesmo que você não creia, é impossível ignorar o peso dos acontecimentos. Relatos de figuras translúcidas caminhando pela encosta do monte, drones que simplesmente caem sem explicação, dispositivos eletrônicos falhando e uma sensação coletiva de que algo grandioso está prestes a acontecer. Pastores, rabinos e líderes espirituais de diferentes partes do mundo afirmam estar tendo os mesmos sonhos e visões, onde um homem vestido de branco, com olhos como chamas de fogo, caminha em direção ao Monte das Oliveiras, enquanto a terra se abre sob seus pés. E você está sentindo que algo está mudando no mundo, que as peças estão se encaixando, que os sinais do Apocalipse não são mais apenas teoria, que a volta de Cristo está cada vez mais próxima? Essa não é mais uma história qualquer. Esse pode ser o começo de algo eterno. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar sua forma de enxergar tudo. E atenção, esses relatos ainda não foram confirmados por fontes oficiais, mas o que impressiona é o quanto eles se conectam com profecias bíblicas anunciadas há séculos. Agora, vamos te mostrar o que exatamente está sendo relatado no Monte das Oliveiras e por que isso pode ser o maior sinal profético do nosso tempo. Nas primeiras horas daquela madrugada em Jerusalém, quando o céu ainda estava coberto por um manto profundo de silêncio, algo teria acontecido no Monte das Oliveiras que fez o mundo espiritual estremecer. Segundo moradores locais, um som abafado, profundo, semelhante a um eco vindo das profundezas da terra, atravessou o vale. Não era uma explosão, tampouco um ruído comum. Era como se a própria criação estivesse reagindo a uma ordem invisível. O mais curioso
é que esse som não foi seguido por tremores. Não há registros sísmicos naquela região, nem antes, nem depois. E mesmo assim, os relatos descrevem que o chão teria se partido ao meio, revelando uma fenda simétrica, como se alguém tivesse desenhado uma linha perfeita sobre a terra sagrada de Jerusalém. O que chama ainda mais atenção é que alguns que estavam nas proximidades naquele momento dizem ter visto uma luz, mas não qualquer luz. Ela surgia de dentro da fissura, como se estivesse viva. Um brilho dourado, pulsante, que não se parecia com nenhuma fonte de energia conhecida. Não era iluminação artificial, nem reflexo solar. Era como se o chão estivesse respirando luz. Essa descrição foi mencionada por pelo menos 3 pessoas diferentes em entrevistas informais em grupos religiosos online. Nenhuma imagem, até o momento, confirma o fenômeno, e nenhuma autoridade se pronunciou oficialmente. Mesmo assim, os testemunhos se espalham rapidamente e convergem em detalhes que, por si só, são perturbadores. Guardas de segurança afirmaram sentir uma pressão no ar, como se o ambiente tivesse ficado mais denso, carregado, pesado, não de medo, mas de reverência. Um deles, identificado apenas como Mahmoud, relatou que no exato momento em que a luz apareceu, ele ouviu um som que o paralisou. Não eram vozes, não eram passos, mas um sopro, como se alguém estivesse chamando, como se trombetas estivessem soando debaixo da terra. Ele disse: parecia que o tempo tinha parado. Não consegui me mover. Eu só ouvia aquele som distante, como o de trombetas abafadas, ecoando dentro do chão. Eu sabia que não estava sozinho naquele momento. Há ainda quem afirme ter sentido cheiro de azeite, como se os milenares pés de oliveira ao redor tivessem liberado sua essência. Outros disseram que os pássaros desapareceram repentinamente. Nenhum canto, nenhum bater de asas, apenas o som da terra. E em meio a tudo isso, a hora exata do suposto acontecimento. 3h33 da madrugada. Um número simbólico para muitos. Para alguns estudiosos da profecia bíblica, representa uma conexão direta com a Trindade divina. Para outros, é um chamado, um aviso de que o céu está enviando sinais. Mas o mais curioso é a reação das autoridades locais. Segundo mensagens anônimas divulgadas em grupos privados de peregrinos e estudiosos em Israel, o Monte das Oliveiras teria sido temporariamente fechado. A presença de soldados e veículos militares foi registrada por quem tentou se aproximar nos dias seguintes. Alguns turistas relataram que seus voos foram cancelados sem explicações claras. Outros disseram ter sido redirecionados a áreas distantes da região do monte. Há um padrão emergente aqui, um movimento silencioso, como se algo estivesse sendo ocultado ou, no mínimo, mantido sob vigilância. As câmeras da região, inclusive as que transmitem imagens ao vivo 24 horas por dia, teriam ficado fora do ar por algumas horas naquele mesmo dia, segundo usuários que acompanham o local em tempo real. Mesmo sem confirmação oficial, o que está deixando as pessoas inquietas é a convergência dos relatos. De diferentes lugares, em línguas e culturas distintas, testemunhos similares têm surgido, sempre com a mesma narrativa. A terra se abriu, uma luz apareceu e sons celestiais foram ouvidos. A pergunta que fica é: por que tantas pessoas estariam mentindo sobre a mesma coisa? Ou será que estão mesmo mentindo? É apenas uma coincidência que todos tenham ouvido sons de trombeta? É acaso que a fissura tenha surgido justamente no monte citado em Zacarias como o ponto de retorno do Messias? A resposta pode não estar nos noticiários nem nas conferências científicas. Talvez ela esteja em algo maior, algo espiritual, algo profético. E se você está sentindo isso também, essa inquietação no coração, essa sensação de que algo está para acontecer,